Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje estou aqui para fazer esse vídeo e falar um pouco do artigo que eu publiquei hoje, tentar deixar aqui alguns pontos, talvez esclarecer algo que possa gerar dúvida para aqueles que vão ler. E para aqueles que não vão ler, vou explicar um pouquinho desse artigo e trazer uma reflexão sobre algumas questões, acho que é bem interessantes, justamente para aqueles que estão chegando ou estão na meia-idade. O artigo chama o paradoxo da crise profissional da meia-idade. E é algo que, efetivamente, todos nós estamos aí à mercê de sofrer deste momento, a ser impactado por essa crise. E ela é parte intrínseca do ser humano. Ela é parte que vai, de alguma forma, nos abordar, que vai nos colocar ali sobre uma perspectiva de olhar para nós mesmos. Eu vou explicar um pouquinho o que é essa crise, profissional da meia-idade e por que é um paradoxo, justamente porque é uma quebra no qual a gente deveria considerar o que de importante essa crise tem, que é muito diferente da forma que a gente costuma entender ela, que a gente muitas vezes leva isso como uma condição negativa e, na verdade, a crise da meia-idade ela é algo muito positivo para a nossa vida. Bom, antes de tudo, muito obrigado para todos que assistem, muito obrigado para todos que comentam, para aqueles que me mandam e-mails, que me mandam WhatsApp. Volto sempre a agradecer vocês. Para aquele que me manda, que tem me mandado alguns temas que são legais para eu tratar aqui. Esse tema aqui vem de um cliente no qual eu terminei um processo de coaching justamente por causa desse momento que ele está passando. Ele me pediu, falou, cara, seria muito legal você escrever sobre isso, até para as pessoas entenderem, diferente do que eu entendia, aquilo que eu estava sentindo e o como eu estava sendo cego comigo mesmo, o quanto a cegueira emocional, a cegueira do sentimento me trouxe, que me levou a esse momento tão depressivo, essa dor e essa angústia tanto que eu estava sofrendo. E quando eu me dei conta e entendi efetivamente o valor que há por trás dessa crise, hoje eu consigo criar oportunidades, ver a vida sobre uma outra perspectiva e colocar em prática os meus projetos. Então, justamente, são justamente a opinião de vocês, o modo de vocês interagirem, que vai ajudando, auxiliando a eu criar aqui os temas para que eu possa trazer aqui. Lembrando sempre que o objetivo é comportamento humano, é focar naquilo que pode nos auxiliar a trabalhar o nosso comportamento. Por isso que o objetivo do canal é o desenvolvimento comportamental humano. Beleza, pessoal? Muito obrigado por todos que estão me acompanhando, por todos que assistem, por todos que me dão ali alguns feedbacks, por todos que fazem elogios, aqueles que fazem crítica. Eu adoro tudo, é tudo uma questão de entendimento. Eu só queria ter mais pessoas justamente para discutir esses temas, porque eu acho que é isso que é o propósito do comportamento humano. No comportamento humano não há verdade, não há certeza, há experimentação, há ali uma questão de conhecimento, de desenvolvimento de diversos modos de observar, de analisar como o ser humano se comporta. E é justamente a discussão, é justamente o bate-papo, as reflexões que faz a gente nos entender melhor. Beleza, pessoal? Então, o que é o paradoxo da crise profissional da meia-idade? Em algum momento da nossa vida, principalmente quando a gente começa a chegar ali pela fase dos 40, 45, 50 anos, em algum momento surge em nós alguns pensamentos, algumas cobranças que até então não se fazia presente. Desde de se sentir decepcionado, frustrado, desiludido, querer ali remoer lembranças, remoer o passado, criticar as escolhas que foram feitas lá atrás. Enfim, a gente começa a entrar num processo de que nós chegamos até aqui, mas não foi por um sucesso, foi pelos equívocos, foi por erros, foi por aquilo que você não fez.
E isso é o princípio de uma crise que surge, que tende a nos angustiar, que tende a nos fazer sofrer. Porque é como se a gente estivesse colocando nós mesmos na parede e fazendo cobranças que são simples alucinações, simples maneiras equivocadas de observar a vida. A gente desconsiderar todo um contexto e querer justificar do porquê eu não cheguei ali, por que eu não fiz isso, por que eu não construí aquilo. Ou seja, a gente querer justificar o nosso momento agora culpando o passado. E isso é um talvez uma das questões mais maldosas que nós podemos fazer com nós mesmos. Tem uma passagem de Cortella que diz o seguinte: o que você fez, fez por quê? O que você não fez, não fez por quê? O que você fez e não deveria ter feito, por que fez? E o que você não fez e deveria ter feito, por que não fez? Essa é uma passagem que Cortella traz no seu livro, que é justamente esse momento, essa condição que nós o colocamos no momento da meia-idade. É quando esse tipo de cobrança, esse tipo de perguntas do porquê, começa a surgir na nossa cabeça. E é isso que nós devemos ressignificar. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente entra, todo o processo depressivo, quando a gente entra em algum momento no qual a gente começa a perceber uma desilusão de nós com nós mesmos, isso não pode ser olhado como algo negativo. A gente não tem que entender essa colocação da mente e corpo demonstrando para nós algo que nos deprime, que é algo que não está bom. Na verdade, a gente tem que olhar com uma questão que o corpo e a mente está justamente mostrando para nós que, cara, beleza, deu até aqui, mas daqui em diante precisamos fazer algo diferente. Não está bom, não está legal a nossa vida, não está legal as nossas escolhas, não está legal o que eu estou sentindo, não está legal o que eu estou fazendo, não está legal o que eu estou me dedicando. Talvez é o sinal mais claro que a mente traz para nós como recurso de mostrar para nós, cara, talvez todo esse esforço, tudo isso que você conquistou, tudo isso que você aprendeu, todas essas experiências até aqui, beleza, cara, já é o suficiente. Agora a gente precisa pensar o que fazer daqui em diante. A gente precisa sair do automatismo, sair desse modo robótico que a gente que tomou conta de nós, dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas atitudes. Essa questão de julgar, de criticar, de olhar o mundo sobre uma perspectiva linear, quadrada, de se limitar no conhecimento, na experiência, no modo de ver, de observar, de agir. Enfim, beleza, chegando até aqui. Mas a crise da meia-idade é o sinal que, cara, daqui em diante precisamos mudar algo. É você dizendo para você mesmo que você quer mais que isso, que você quer outros desafios, que você quer aquilo que falta muito nas pessoas, que se chama propósito. Você precisa constituir-se de novos propósitos, para novas caminhadas, para novos desafios, para novas personas, para o modo de ser e agir com a vida. É o estado de estar em conflito com o estado de ser. É você cobrando de você mesmo este ser, essa identidade que está borbulhando dentro de você, que você precisa ir além. Isso é o que acontece justamente quando a gente começa, tem essa cobrança que começa a surgir nos pensamentos, começa a surgir nos sentimentos, começa a surgir nas nossas ações, esse desânimo, essa falta de se sentir motivado. Esse momento é o momento que o corpo e a mente e o corpo tá falando, cara, daqui em diante vamos fazer diferente. E é isso que esse artigo que eu escrevi tenta trazer para vocês, porque a realidade de nós, da mente humana, sobre a perspectiva de desenvolver transtornos, de desenvolver algumas doenças, de desenvolver algumas síndromes, é porque é uma maneira de ele falar para você, cara, me ajuda, me socorre, me tira daqui, eu quero ir além, cara. Pô, olha o que você está fazendo com você, meu amigo. Acorda! Esse é o motivo principal destes momentos
que geram essa dor, esse incômodo, esse sofrimento em nós, quer dizer para nós. Ou seja, a gente tem que aprender a olhar o que nós mesmos está dizendo para nós mesmos. Qual é o recado que o inconsciente está falando para nós? Qual é o recado que o corpo está falando para nós? E aí eu desenvolvi aqui algumas questões que eu acho que vale a reflexão sobre a vida como um todo. Primeiro que a gente tem que entender que a experiência que nós vivemos, ela sempre foi baseada em escolhas. Ou seja, conforme nós vamos aprendendo, nós vamos determinando as escolhas para os passos seguintes com a vida. Isso começa lá desde o nascimento, desde ali do berço, do amor materno-paterno, ou um amor familiar, desde ali das primeiras relações com os amiguinhos, desde ali dos primeiros aprendizados sobre a vida, da perspectiva que você começa a criar de você mesmo, o momento que você consegue entender que você existe, que você é de verdade, que você é igual a pessoa que está na sua frente. Ou seja, toda essa construção nossa de experiências é o que vai dando alicerce para nós, para que a gente possa fazer as escolhas que a gente toma na vida. E a vida, ela é feita de escolha. E aí tem duas verdades que a gente não pode deixar de considerar. Uma, as escolhas são livres, a gente tem liberdade de escolher. A gente não precisa ser escravo de nós mesmos. Todo momento, a gente pode parar, olhar o nosso caminho e falar assim, e aí? E agora? O que eu vou ser? Quem que eu vou existir? O que eu preciso para ser mais do que isso? E isso é parte do nosso desenvolvimento como ser. E nós escolhemos. E essas escolhas, além de ser livres, de ter uma liberdade, ela é baseada naquilo que a gente entende como ganho. Ou seja, nós só escolhemos na vida aquilo que a gente acredita que vai ter ganho. E esse ganho é uma parte essencial da vida, porque é esse ganho, a antecipação de a gente achar que vai ganhar algo, que nos motiva, que aciona ali aquilo que eu falo em todos os vídeos do meu passado, sistema de recompensa, é uma das regiões no qual gera uma perspectiva, gera aquela ansiedade de algo que pode acontecer. E essa motivação, ela se dá justamente por aquilo que está dando certo. Então, quando está dando certo, a gente vai tendo ganhos, e esses ganhos, a gente tenta, de alguma forma, colocar esses ganhos num caminho onde a gente não precisa correr outros riscos e tentar repetir as mesmas ações, porque aquilo está dando certo, aquilo está mantendo o nosso processo de motivação. Quando surge a crise da meia-idade? Justamente quando aquele caminho que a gente escolheu, tentar repetir ou se assemelhar e manter um padrão, manter uma linha de estratégia com a vida, quando aquilo começa a não dar mais certo. Quando certas cobranças falam, cara, esse ganho não tá legal, cara. Eu tô achando que eu posso ganhar algo a mais, algo fora disso. E aí que começa essa crise existencial, porque você se sente nesse momento perdido. É um fato que acontece justamente porque você começa a ter medo, começa a estar inseguro. Poxa, eu só sei fazer assim, eu só sei ir para esse lado, eu só sei pensar dessa forma, eu só sei discutir dessa maneira, eu só sei olhar o mundo a partir dessa perspectiva. E quando você é colocado sob questão de que não está havendo mais ganho, você tem que parar e falar assim, e aí? E agora? O que mais pode me motivar? E esse medo, essa angústia, essa dor, esse sofrimento que começa a tomar, ele tem uma razão, que é o medo, que é a insegurança de fazer algo que você não tinha pensado, de fazer algo que você não tinha percebido que era possível fazer, de fazer algo que é diferente do que você se habituou, se acostumou. Ou seja, você vai ter que existir novamente, vai ter que construir uma essência nova, vai ter que ser você sobre uma persona diferente daquelas que você
já viveu anteriormente. Por isso surge a crise da meia-idade. Você pode perceber que isso eu te falo categoricamente de pessoas o qual eu tive experiência de trabalhar, ou seja, que eu trabalhei em processo de desenvolvimento comportamental, seja como coaching ou seja como terapia comportamental. Grande parte dessas pessoas que me procura, que está passando por esse processo de crise, na verdade eles não têm medo, eles não têm muito receio de falar, cara, eu vou ter que mudar. Mas eles vêm como uma defesa para esse encorajamento com a seguinte questão: eu precisava ter feito diferente. Ou seja, ele tenta jogar para o passado uma culpa no qual ele se coloca agora sobre uma incógnita do que ele pode fazer. Então ele se sente vazio, se sente apequenado, se sente menor do que ele é, justamente porque ele foi colocado sob pressão, é uma pressão introspectiva de você com você mesmo, e essa pressão fala o seguinte: e aí, cara? Depois de tudo isso aí, o que você sabe fazer mais? O que você pode fazer mais por mim? O que você pode, para onde a gente pode caminhar agora? Então, eu não sei se quem está passando por isso, ou quem já passou por isso, sente aquela sensação de estar perdido, de os projetos, de tudo que vem. Você tem um monte de ideias, tem um monte de coisas que vem na sua cabeça, de coisas que você quer colocar em prática, de ver aquele monte de informação, de tudo que você experimentou. Falou, não, acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou fazer aquilo. Ao mesmo tempo você quer montar um restaurante, ao mesmo tempo você quer abrir uma pousada, ao mesmo tempo você quer estudar para ser advogado agora, ou de repente você quer mudar para outro país, enfim, você começa a criar um monte de coisas, um monte de projetos na sua vida e não consegue colocar em prática porque nenhum deles vai fazer sentido para você. Se você está nisso, é a crise da meia-idade. Por que você não consegue colocar? Porque você se habituou a só ir por uma linha. E quando você se sente nessa encruzilhada, você começa a cobrar de você mesmo qual é o melhor caminho seguro para ir. O problema é que essa segurança, ela é ilusória, ela é uma alucinação. Nada é tão certo, nada é tão garantido. Além dos nossos esforços, da nossa dedicação, existe aquilo que é o acaso. E o acaso é parte da nossa vida. Existem coisas que a gente pode se dedicar muito e não dá certo. E pessoas que não se dedicam nada e deu certo. Porque além do fator vida, fator experiência, tem um fator acaso. O que eu digo durante o processo com pessoas que estão nesse momento, que se sente esse esvaziamento, essa capacidade de colocar em prática aquilo que efetivamente está fomentando dentro de si? É parar, respirar. É colocar no papel um plano e ver qual daqueles projetos efetivamente mais se identifica. Qual é o desafio, qual é o tamanho do problema que você tem na sua frente, no qual você quer agora mudar, você quer encarar como um novo desafio de vida. O que você precisa? Quais são os passos? Como que você pode quebrar tudo isso em pequenos pedacinhos para que você consiga volte a ter esse processo motivacional de está dando certo, está dando certo, está dando certo, está dando certo. Ele está dando certo, vocês se motivando para ir dando um passo maior, um passo maior, um passo maior, até você consolidar um projeto. Não adianta você querer chutar para todos os lados, querer jogar em todos os times, tentar todas as oportunidades. Não é assim que a vida funciona. Quanto mais você fizer isso, mais chance de errar você tem. E a chance de errar cria a frustração, porque não deu certo. Você apostou e não deu certo. Pessoal, desculpa de eu ficar coçando, é que eu tenho 2 gatos. E um deles, todas as vezes que eu vou gravar, ele faz questão de ficar aqui no ambiente. Ele passa aqui na frente e volta. E às vezes o pelo vem e me incomoda. Mas enfim, o que eu quero dizer é que não adianta apostar em tudo. A gente tem que apostar, como a gente já tem uma carga de experiência e a gente tem uma lucidez maior de vida, é usar isso a nosso favor. Ou seja, qual a estratégia que é a melhor para eu definir aquilo que mais importa para mim agora e que realmente traz sentido, vem pela vontade, tem uma razão de fazer isso, é algo que tem um propósito maior. E aí você começar a mediar isso de uma forma estratégica e quebrar por pedaços e buscar conhecer mais sobre o que você vai fazer. Senão, você vai sofrer essa crise até o momento que você pode ser impactado
por um buraco, por um abismo que dificilmente você sai, que é quando as pessoas começam a se deprimir, começam a se isolar, começam a se achar que não tem mais capacidade, que não tem mais potência, que não tem mais força, começa a justificar que o mundo age contra você, começa a culpar as pessoas que estão ao lado, seja a esposa, seja o marido, seja os filhos, seja os parentes mais amados, ou seja, começa a culpar os amigos. Então você começa a criar uma ilusão, uma circunstância em que o mundo está errado e você que não teve a chance porque o mundo conspira contra você. Então, pessoal, esse texto que eu fiz, eu quero muito que vocês leiam e reflitam um pouco sobre essa questão da meia-idade, porque tenho certeza que muita gente, nesse momento, está passando por isso. E eu tenho certeza que isso é só uma parte do processo, que o primeiro, acho que talvez, o primeiro alerta que você deve trazer para você, que se você está nesse momento, é falar assim, peraí, por que esse momento eu não posso dizer que é extraordinário? Olha só o que estou mostrando para mim mesmo. Que, cara, que eu preciso mudar, que eu preciso seguir outros caminhos, que eu preciso me motivar, que eu preciso ter propósitos diferentes, que eu preciso ir além. Por isso que eu divido em alguns temas. Um deles é justamente o fastio motivado, que é onde eu abordo essa questão, abordo essa questão do propósito. Sem propósito, não tem vazio, você tem um vazio essencial. Um outro ponto importante que eu abordo é fazer algo que é válido, pode parecer vazio. Isso é importante para a gente entender. Esse capítulozinho é bem bacana. Porque o que eu quero dizer com isso? Que um dos problemas que nos leva a essa crise da meia-idade e o que diferencia a idade que ela vai acontecer é a questão de a gente achar que está fazendo várias coisas, mas ao mesmo tempo a gente percebe que há um vazio sobre aquilo que a gente faz. Por que isso acontece? Porque a gente tende a automatizar a vida e a gente entra no modo, no piloto automático, aquilo que é robótico. Ou seja, a gente faz as coisas, faz, mas a gente não se intera muito ao que nós estamos fazendo. É mais uma resposta automática. É quando a gente realmente se habituou ao ambiente de trabalho, se habituou às atividades, se habituou à condição, se habituou às decisões. É quando a vida tornou-se rotineira. Quando a vida torna-se rotineira, claramente o corpo vai adoecer. Porque nós não gostamos da rotina, nós precisamos aprender, precisamos nos desafiar. E é isso que eu chamo a atenção no outro capítulo, que é por que a preocupação de trabalhar tão arduamente? É justamente o fato de que a gente tem que dar atenção naquilo que nós estamos fazendo, até para saber se aquilo que nós estamos fazendo tem algum sentido. Qual é o propósito disso? Qual é a razão disso? Ou seja, o que a gente pode fazer para trazer sentido a nossas atividades. Ou seja, em que mundo que eu estou vivendo? Eu estou vivendo um mundo alucinado, onde eu não me faço presente comigo mesmo, ou estou vivendo um mundo onde eu tenho uma consciência sobre as minhas ações, sobre aonde eu quero chegar, para onde eu quero ir, o que eu vou fazer daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. Então, essa questão de trabalhar arduamente, você precisa olhar para você e perceber em que ponto você está da sua vida. Quais são os critérios que te tiram desse ponto? O que você faz de bom para você? O que você faz que possa ajudar a dar valor a você, às suas atividades, à sua vida, às suas relações? O que você está fazendo dentro dessa estrutura? E tentar sair do máximo possível desse automatismo e trazer mais lucidez para o seu dia a dia. O outro é justamente o sentido, a direção e o propósito. Esse processo tem que andar juntos. Existem dois verbos, que é o télico e o atélico, que vem de uma versão grega que é telos, que significa fim, objetivo. Uma pessoa, uma atividade télica é aquela que começa e termina. E nós fazemos isso muitas vezes no nosso dia a dia. Ou seja, fazer uma apresentação, fazer ali os slides por uma apresentação. Você fez slides, fez a apresentação, acabou. É uma atividade télica. Você
Desenhar, ser o arquiteto, desenhar uma planta ali. Você desenhou, entregou para o cliente, acabou. É uma atividade télica. Você fazer um projeto ali de telecom ali, fazer os cálculos, sei lá, de propagação. Bom, fez os cálculos, terminou, é télico. E nós também fazemos atividades atélicas. Atélicas é aquela que tem continuidade. Ou seja, aquilo que você fez gera outras condições que permite haver continuidade. Por exemplo, amamentar um filho. Você pode amamentar o filho para ele se manter vivo, mas você pode também educar ele. O educar é atélico, porque ele permanece na pessoa. É uma ação que tem uma interatividade que vai muito além do que o único propósito. Você pode, por exemplo, pagar a faculdade para o seu filho, ou você pode ensinar o seu filho a ser um bom profissional. Um é télico e o outro é atélico. Ou seja, a gente tem uma condição natural de agir de maneiras télicas e de maneira atélica. Por que eu estou falando desses dois verbos? Porque habitualmente nós viciamos nas atividades télicas. Porque tudo aquilo que a gente faz e o resultado da nossa ação é positivo, a gente quer repetir aquela ação. E aí a gente tora que aquilo que eu chamo de psicologia de motivação viciada. Ou seja, a gente vicia em continuar fazendo as mesmas coisas, em continuar seguindo os mesmos padrões. Porque está dando certo, a gente segue uma ação que está dando certo. Enquanto a ação atélica, a gente não tem uma condição do resultado da ação, porque ele permanece. Em contrapartida, a gente fez pela vontade, porque a gente colocou ali um esforço muito maior, um esforço de uma dedicação para algo que faz sentido para nós. Então, para a gente poder entender e passar por esse processo justamente dessas crises da meia-idade, é a gente perceber o quanto nós estamos sendo télicos e o quanto nós estamos sendo atélicos. Ou seja, o quanto a gente só está na busca do resultado ou o quanto nós estamos fazendo algo que tem um sentido muito maior para nós. Que tem algo, uma identidade, que tem ali como é que eu posso dizer? Uma autoria própria, que tem algo que possa ser lembrado, é algo que as pessoas identificam. Poxa, isso aqui é coisa do Marcelo, pô, isso aqui é coisa que, olha, isso aqui tem a cara dele, olha que bacana, olha o modo que ele deixou, olha a estruturação, ou seja, é uma coisa que vai muito mais do que só uma resposta, só um resultado final, só um acontecimento. E quando a gente consegue conciliar e perceber que a gente tem que fazer coisas atélicas, a gente tem que fazer coisas que tenham continuidade, que faça sentido para nós, que tenham uma autoria nossa, é quando a gente percebe que a gente precisa um pouco ressignificar a vida e ressignificar o momento que nós estamos. Então, também o momento de crise da meia-idade acontece justamente quando a gente se coloca nessa encruzilhada. Eu estou sendo mais télico, eu estou sendo mais atélico. E eu faço uma explicação bem bacana dessa parte aqui, que eu acho que é muito legal você entender. Mas, de fato, o que eu quero trazer aqui é justamente, primeiro, convidar você a ler esse artigo, e, no mais, você conseguir entender o quanto essa crise ela pode ser favorável para a nossa vida, o quanto ela é importante para nós. E aqui eu deixo uma reflexão que eu aprendi ao ler as pessoas que tentam escalar o Monte Everest. Eu quero fazer aqui uma comparação com a vida, que eu acho que é muito legal, Então, as pessoas que tentam escalar o Monte Everest, eles fazem um treinamento muito árduo. Esse treinamento é de meses, justamente não só para aprender as técnicas de como subir, escalar, mas de sobreviver e as atenções do qual tem que estar muito, muito ligado no que acontece em volta, porque você está lidando com a natureza, você está lidando com condições que não necessariamente vão se repetir, ou seja, sempre há algo inédito que acontece no momento da escalada. Então, uma das questões principais é que quem vai fazer o treinamento para subir o Monte Everest é que, se ele não conseguir subir naquele momento, provavelmente ele vai ter que desistir daquela jornada e se preparar para outro momento, em outra jornada, para tentar subir, porque são datas muito específicas, são
existe um limite muito específico do número de pessoas que sobem e também das condições climáticas favoráveis para subir. Então, uma das coisas que tem que se aprender é que o passado fica no passado. Se não foi dessa vez, então, não coloque isso como uma carga de algo, oportunidade que você perdeu. Você tem que entender que aquilo foi uma experiência e que deixa essa experiência para a próxima tentativa. E que nessa próxima tentativa você vai ter que passar pelos mesmos treinamentos. Claro que todo treinamento tem algo a mais para aprender. Então esse é o primeiro ponto para quem sobe o Monte Everest, que tem muito a ver com a nossa vida. Ou seja, a gente não tem que ficar remoendo o passado, porque de lá nada vai voltar, de lá nada vai ressignificar. Passado é passado. O passado é um livro que é uma história nossa, um livro que conta a história nossa sobre experiências no qual nos ensinou e nos demonstrou que a gente teve a chance de experimentar muitas questões da vida. Mas esse é um livro. Agora você está abrindo um outro livro. E esse outro livro é uma história que você ainda vai contar. Você precisa colocar o título, você precisa colocar o seu personagem, qual é o papel do seu personagem, o que ele vai fazer nesse livro, como ele vai interagir com as pessoas, qual é a história que você quer contar nesse livro. Então é muito importante primeiro fazer essa desvinculação com o passado. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu muito a viver em passado e futuro. E a gente tornou-se o presente muito vazio. A gente carrega muitas questões passadas e muitas ansiedades futuras, mas a gente não percebe esse momento da agora. E esse vazio existencial que surge justamente porque você se perdeu nesse momento. Você não sabe muito bem para onde ir, porque você agora vai ter que olhar para você vai ter que falar, e aí, o que eu vou fazer agora? E esse vazio precisa ser completado com conteúdo, mas é um conteúdo daquilo que nós vamos decidir neste momento, a partir do que nós aprendemos, mas com uma chance de ser muito mais que isso. Bom, voltando ao Everest. Então, essa história do treinamento, se não subiu, não deu para subir, beleza, fica para a próxima, então a gente volta na próxima e faz esse treinamento de novo. Mas existe uma outra questão para quem para chegar ao cume do Everest. Você tem um tempo. Se você não conseguir chegar no cume nesse tempo tem que ser muito preciso, você tem que voltar para o acampamento. Olha só. Coloque isso na prática com a vida. É a mesma coisa a gente estar nos esforçando e chega um momento que seu corpo, sua mente olha para você e fala assim, cara, não estou bem, não estou satisfeito e eu quero algo mais. É justamente esse tempo. Bom, se nesse tempo você não chegou lá, você não se sentiu completo, você tem que voltar para trás, dar essa chance de você com você mesmo, para dar fazer uma retrospectiva daquilo que realmente importa para você, daquilo que realmente tem essência, pertence a você, daquilo que está relacionado com as suas vontades, está relacionado com algo que é muito maior, com algo que tem uma relação sobre uma perspectiva de como você quer ser lembrado, de como você quer existir, de como você quer que as pessoas vejam você e como você quer ver você. Então, para subir o Monte Everest é exatamente isso. Se você não chegou nesse tempo até o cume, você tem que voltar para o acampamento. E quando volta para o acampamento, provavelmente você não vai conseguir subir mais. E aí você tem que desistir daquela empreitada e esperar a empreitada seguinte, que é exatamente o que acontece com a nossa vida. Nesse momento da minha idade, é a hora de você chegar ali, não consegui alcançar o cume. Beleza, então vou voltar para o acampamento. Deixa eu ver se eu agora fazer um remanejamento rápido, prático aqui, dá tempo de eu tentar alcançar o cume. Ou será que eu realmente quero alcançar aquilo ali? Ou eu preciso de uma nova estratégia, de um novo projeto de vida, de um novo propósito, algo que realmente agora venha fazer mais sentido para a minha vida. Beleza, pessoal? E lá no final eu deixo ali algumas dicas de gatilho que a gente pode aplicar na nossa vida para nos facilitar a criar essa nova estratégia, a criar essa nova perspectiva, essa nova
condição, enxergar os propósitos. E ali eu deixo algumas ideias que têm a ver muito com gatilhos, ou seja, você colocar no papel, você desenhar a sua linha do tempo, você colocar datas, especificar, quebrar o seu problema em pedaços, tentar enxergar facilitadores, tentar, não só facilitadores, mas também como estratégia. Qual é o plano A, qual é o plano B, qual é o plano C, qual é o plano D? Poxa, o que eu faço quando eu chegar aqui? O que eu faço quando eu chegar aqui? Você meio que desenhar isso, porque quando a gente tem algo desenhado, a gente tem a facilidade de nos motivar. Cada passo que a gente vai dar, a gente vai nos motivando novamente, e isso vai tomando corpo, vai tomando forma, até que de repente a gente já está dominando outras questões, outras estratégias, outros objetivos, outros modos de vida que a gente nem imaginava que a gente era capaz. Então, quando a gente coloca no papel, isso ajuda bastante a gente ter mais lucidez, ter uma agenda. Qual que é o meu plano amanhã? O que eu preciso fazer amanhã para chegar mais perto do meu projeto agora? O que eu preciso fazer depois da manhã? Ou seja, você criar aí um mecanismo que você possa olhar e se sentir cobrado por você. Da mesma maneira, compartilhar isso com as pessoas que você ama, com as pessoas que estão à sua volta, com a sua esposa, com o seu marido, com os filhos, com os colegas, para que você se sinta que eles também em algum momento olham para você e falam: e daí? Conseguiu? Como é que tá indo? E você sinta um pouco essa pressão, para que as coisas efetivamente andem. Começar um projeto novo, um objetivo novo, uma estratégia, um propósito novo, sempre o começo é mais angustiante, sempre é muito duvidoso, porque é um percurso novo, é uma estrada nova, é uma caminhada diferente de todas que você já fez. E isso gera algum incômodo, mas isso não quer dizer que você é incapaz, que isso não é possível. É apenas começar, primeiro dar os passos. E é claro que você pode andar um caminho todo e você chegar e falar assim: poxa, cara, eu acho que eu vou mudar o percurso, porque isso aqui tá legal, tá bacana, mas eu quero colocar algo a mais. Eu estou percebendo com esse aprendizado que eu preciso de algo a mais. E é possível se permitir a criar outras estratégias, outros caminhos. Mas primeiro você tem que sair dessa crise andando, você tem que sair dela em movimento, você tem que sair dela partindo para algo que efetivamente você possa identificar como seu. Beleza, pessoal? Espero ter gostado. Ficou um pouco longo, eu queria que fosse mais curto, mas convido você a ler esse artigo. Esse artigo está lá no LinkedIn, como também está lá no meu blog, marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's. Se gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe, converse, faça seus comentários, mande para os seus amigos, me escreva. Se não concorda com o que eu falei, me escreva também, a gente vai discutir aqui em alto nível, com certeza uma discussão sadia, para que a gente possa tirar muito mais disso. Beleza, pessoal? Espero ter gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado a você lidar com essa crise da meia-idade e tenha contribuído de alguma forma para você refletir um pouco mais sobre a vida. E não deixe de ler o artigo, porque ele está bem completinho e tem bastante fundamento, bastante embasamento para fazer você pensar um pouco mais, de uma maneira mais clara, sobre este momento da crise profissional da meia-idade. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.